Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos, técnico de segurança do trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e aqui nesse canal eu procuro trazer sempre segurança do trabalho direto ao ponto, de modo que você otimize seus estudos. E o vídeo de hoje será sobre a NR10, que trata da segurança e saúde nos serviços em eletricidade. Vamos ao vídeo, portanto. Iniciando, essa NR se aplica às fases de quê? Ela se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição e consumo. E inclui também as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e, além disso, qualquer trabalho realizado nas suas proximidades. Observa o que? Normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. Quando a ausência dessas normas ou omissão, observará as normas internacionais cabíveis. Guarde essa informação quando não observa as normas internacionais. Das medidas de controle. Em todas as intervenções em instalações elétricas, devem ser adotadas medidas preventivas de quê? De controle do risco elétrico e de outros riscos adicionais, mediante o que? Mediante técnicas de análise de risco, de forma a garantir a segurança e a saúde no trabalho. As empresas estão obrigadas, é um dever, a manter o que? A manter esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos, com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos. Portanto, é um dever. Os estabelecimentos com cargas instaladas superior, guarde essa informação, a 75 kW devem constituir e manter o prontuário de instalações elétricas. Essa informação é muito importante. Se o estabelecimento tiver uma carga instalada superior a 75 kW, então vai tanto constituir como manter esse prontuário, ok? Então, prosseguindo. O prontuário de instalações elétricas, ele deve ser organizado e mantido atualizado pelo empregador ou por pessoa formalmente designada pela empresa. E esse prontuário ele deve permanecer à disposição dos trabalhadores envolvidos nas instalações e serviços em eletricidade. Os documentos técnicos previstos no prontuário de instalações elétricas, eles devem ser elaborados por quem? Por profissional legalmente habilitado. Documento técnico tem que ser elaborado por um profissional legalmente habilitado. Agora, das medidas de proteção coletiva. Em todos os serviços executados em instalações elétricas, devem ser previstas, é uma obrigação, e adotadas prioritariamente, ou seja, nessa sequência, medidas de proteção coletiva aplicáveis mediante os procedimentos às atividades a serem desenvolvidas de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Então, a prioridade é uma proteção coletiva. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente, ou seja, compreende o que? Primeiro vai se fazer a desenergização elétrica, conforme estabelece a NR. Quando for impossível desenergizar, vai fazer o que? Vai empregar a tensão de segurança. Então, primeiro é a desenergização. Se for impossível fazer isso, aí vai empregar o emprego da tensão de segurança, ok? Guarde essa informação. Prosseguindo, agora das medidas de proteção individual. Falamos antes das coletivas, agora individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser dotados equipamentos de proteção individual, EPI, específicos e adequados às atividades desenvolvidas em atendimento ao disposto na NR6. Então, se for inviável ou insuficiente, aí nesse caso adota-se o EPI. As vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, devendo, é uma obrigação, contemplar o quê? As vestimentas devem contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e deve contemplar também as influências eletromagnéticas. Portanto, essas são vestimentas para trabalho em eletricidade. É vedado o uso de adornos pessoais, exemplo, relógio, nos trabalhos em instalações elétricas ou nas suas proximidades. Agora da desenergização. Segurança em instalações elétricas desenergizadas.
Somente serão consideradas desenergizadas, ou seja, um ambiente que não oferece risco, as instalações elétricas liberadas para o trabalho mediante os procedimentos apropriados, obedecida a sequência. Grave essa informação, ou seja, o que é que deve ser feito em primeiro lugar? Em primeiro lugar, deve ser feito o seccionamento, ok? Então, vamos continuando. Em segundo lugar, temos que deve ser realizado o impedimento da reenergização. Em terceiro lugar, a constatação da ausência de tensão. Quarto lugar, deve ser feito o aterramento temporário com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Em quinto lugar, deve ser feita proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. E por fim, por último, deve ser instalado sinalização de impedimento de reenergização. Portanto, falamos dessa sequência para desenergizar. Agora, para ligar, ou seja, para reenergizar. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até a autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimento abaixo. Então é essa sequência aqui, no caso, para ligar novamente o sistema. Primeiro, vai se retirar as ferramentas e utensílios e equipamentos. Depois disso, vai se fazer a retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Então o trabalhador que não está envolvido vai ser retirado. Primeiro ferramenta, depois trabalhadores. Terceiro passo, vai se remover o aterramento temporário da equipotencialização e das proteções adicionais. O quarto passo vai fazer o quê? Vai se fazer a remoção da sinalização e impedimento. O quinto passo vai se fazer o destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Esse é o quinto passo, ok? Pronto, eu trouxe aqui agora uma ilustração para facilitar o seu aprendizado tanto na sequência para a desenergização quanto para a reenergização. Em relação à desenergização, ou seja, retirar a energia, então primeiro você vai fazer o seccionamento. Em segundo lugar, o impedimento de reenergização. Em terceiro lugar, vai constatar a ausência de tensão. Quarto lugar, o aterramento temporário. Quinto, vai se fazer a proteção dos elementos energizados. E por fim, vai ser a sinalização. Então perceba, quanto à desenergização, o primeiro passo é o seccionamento e o último é a sinalização. Em relação à reenergização, ou seja, a recompor a energia, então vai ser a sequência. Vai tirar as ferramentas em primeiro lugar. Em segundo lugar, os trabalhadores não envolvidos. Em terceiro, vai remover o aterramento temporário. Quarto lugar, vai remover a sinalização. E o último, por fim, vai fazer o destravamento e religação. Então, em primeiro lugar, retirar ferramentas. E em o último passo é o destravamento e religação. Ok? Guarde essa sequência. As operações elementares como ligar e desligar circuitos elétricos realizados em baixa tensão com materiais e equipamentos elétricos em perfeito estado de conservação adequados para a proteção podem ser realizados por qualquer pessoa não advertida. Então, nesse caso, qualquer pessoa não advertida pode realizar esses procedimentos elementares, como ligar e desligar circuito. Guarde essa informação. Dos trabalhos envolvendo alta tensão, extremamente perigosos. Os serviços em eletricidade, em instalações elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles executados no Sistema Elétrico de Potência, no CEP, não podem ser realizados individualmente. Jamais serviços nessas circunstâncias podem ser realizados individualmente. Guarde essa informação. Todo trabalho em atividades elétricas energizadas em alta tensão, bem como aqueles que interajam com o CEP, somente pode ser realizado mediante o quê? Mediante ordem de serviço, e ela deve ser específica e, além disso, deve conter data e local. Também deve ser assinada por superior responsável pela área. Importantíssimo. Agora, da habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores.
É considerado trabalhador qualificado. Quem é qualificado segundo a NR10? É aquele que comprovar a conclusão de curso específico na área elétrica. Guarde essa informação. Trabalhador qualificado, ele tem que ter curso específico na área elétrica. Exemplo, engenheiro elétrico. E além disso, deve ser reconhecido pelo sistema oficial de ensino, ok? Então, continuando. É considerado profissional legalmente habilitado. Então, legalmente habilitado, o trabalhador previamente qualificado e com registro. Ele tem que ter registro no competente no conselho de classe. Então, o legalmente habilitado, ele tem um registro. É considerado trabalhador capacitado aquele que atenda às seguintes condições simultaneamente, ou seja, tem que ambas. Primeiro, letra A, tem que receber capacitação sob orientação e responsabilidade do legalmente habilitado e autorizado e deve trabalhar sob responsabilidade de profissional habilitado e autorizado. Então, simultaneamente. A capacitação só terá validade para a empresa que o capacitou, então só para aquela empresa. Fez uma capacitação numa empresa, saiu dela e vai para outra, tem que fazer uma capacitação lá. Atenção a esses detalhes. Nas condições estabelecidas pelo profissional legalmente habilitado e autorizado, responsável pela capacitação. São considerados autorizados. Quem são os autorizados? São aqueles trabalhadores qualificados ou capacitados e os profissionais habilitados com anuência, ou seja, com a permissão formal da empresa. Devem ser realizados treinamento de reciclagem bianual, ou seja, a cada 2 anos. Informação aqui muito importante. Reciclagem deve ser a cada 2 anos e sempre que ocorrer alguma das situações abaixo, ou seja, alguma dessas 3 situações. Letra A, quando ocorrer troca de função ou mudança na empresa. Letra B, retorno ou afastamento ao trabalho ou inatividade, ou seja, sem estar trabalhando por um período superior a 3 meses. Modificações significativas nas instalações elétricas ou troca de métodos, processos e organização do trabalho. Nessas situações tem que fazer reciclagem, ok? Continuando. Esta norma não é aplicável a instalações elétricas de extra baixa tensão. Então, não é aplicável a extra baixa tensão. Alta tensão é a tensão superior a 1000 watts em corrente alternada ou 1500 em corrente contínua. Então, superior a essa tensão é alta tensão. Entre as fases ou entre fase e terra. Então, alta tensão superior a 1000 watts na alternada, superior a 1500 na corrente contínua. Baixa tensão superior a 50 watts em corrente alternada ou 120 em corrente contínua, igual ou inferior a 1000 watts em corrente alternada e 1500 em corrente contínua. Então, a baixa tensão vai ser esse intervalo superior a 50, inferior a 1000 e no caso, no corrente alternada, na contínua, superior a 120 e inferior a 1500, ok? Esses foram alguns dos principais tópicos da NR10. Esse conteúdo vai lhe ajudar bastante, mas se você quer ter acesso ao conteúdo completo, que inclui teoria esquematizada mais questões comentadas, abaixo do vídeo irei te deixar o link para o Kit Aprovação e Segurança do Trabalho, que é um conteúdo que eu criei, que é o que mais aprova na área de segurança do trabalho. O link ficará abaixo do vídeo, são mais de 150 videoaulas. Aproveite e clique no link abaixo do vídeo. No mais, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo, deixe seu joinha caso tenha gostado, e como também seu comentário. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.